Deus abençoe vocês poderosamente em nome de Jesus. Como que vocês estão? Espero. A minha conexão da internet não está muito boa. Eu vou tentar fazer essa transmissão para a glória de Deus. E nós vamos falar um pouquinho acerca de profundidade. Que o Espírito Santo de Deus, ele abre a nossa mente, ele abre o nosso coração, para que nós possamos entender e compreender e discernir aquilo que o Espírito Santo quer tratar conosco nesse dia. E sabe do que? Profundidade é algo muito importante de nós termos. E eu quero trazer para você, antes de mais nada, o conceito, aquilo que significa profundidade. No dicionário, a palavra profundidade é uma dimensão de um corpo desde a sua base até o topo, ou seja, a altura. E o que significa profundo? Profundo é algo extenso, algo amplo e espaçoso. É uma distância grande entre a borda e a superfície. Então, nós precisamos entender que o Senhor nosso Deus espera de nós profundidade. Por quê? Porque aquele que é profundo, ele não julga, ele instrui. Aquele que é profundo, ele não questiona, ele obedece. Aquele que é profundo, ele reconhece as suas limitações e ele reconhece a sua total dependência de Deus. Então, ele não vai ficar agora preocupado com picuinhas, com coisas pequenas, com coisas mínimas. Ele vai, então, agora ficar focado naquilo que realmente vai produzir algo poderoso, aquilo que realmente vai produzir algo glorioso. E dentro dessa proposta, eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse processo que nos levará a níveis diferentes com o Senhor. E o profeta Ezequiel, ele tem uma visão no capítulo 47 sobre as torrentes das águas purificadoras, sobre águas que saem debaixo do limiar do templo. E essas águas que ele vê, essas águas representam Deus, né? Eu costumo dizer que esse rio que o profeta Ezequiel vê é um convite do céu para esse processo onde nós vamos entrando nessas águas, onde nós vamos entrando nesse rio, que é o Senhor nosso Deus, a fim de vivermos experiências com Ele, para que nós possamos crescer de glória em glória, para que nós possamos, então, subir os níveis da nossa espiritualidade, para que nós venhamos a deixar de sermos meninos na fé, para que nós possamos agora, então, sermos maduros. E aí, vamos ler alguns versículos aqui. Ezequiel capítulo 47, a partir do versículo 1. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, ao lado sul do altar. E aí, nós vamos ler o versículo 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E aí eu quero parar, e aí nós vamos fazendo uma analogia aqui. Essa água que nos dá pelo tornozelo é o primeiro nível que nós vamos ter com o Senhor, que nos faz entender o que Deus fez. E aí, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver que é tudo aquilo que Deus obrou de Gênesis a Apocalipse, mas, sobretudo, o início de todas as coisas. Ali em Gênesis, quando Deus institui todas as coisas, quando Deus cria tudo que você e eu nós conhecemos, quando Ele cria você e quando Ele... Então, aqui nós vamos entender que essa primeira etapa, esse primeiro nível de relacionamento com o Senhor é para que nós possamos entender o que Deus fez. E aí a palavra segue dizendo: mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E essa água que me dava pelos joelhos é o segundo ponto aqui
desse nível, desse processo que nós entramos de conhecimento pleno de quem Deus é. E nós vamos ver que nós vamos conseguir entender como Deus faz o que Ele faz. E esse nível, ele vai exigir um pouco mais de nós. Esse nível, ele requer um pouco mais de comunhão com o Senhor. Porque o propósito de adentrar nessas águas, nesse rio que é Deus, é justamente elevar o nosso nível de intimidade com o Senhor, de relacionamento com o Senhor, que é conhecer quem Deus de fato é. E aí é interessante porque é algo muito peculiar. Os nossos melhores amigos, como sendo saúde, né, cura, libertação, salvação e por aí vai. Mas o importante é que nós venhamos a conseguir ter essa revelação, esse conhecimento pleno e genuíno de quem Deus é, porque isso fará toda a diferença na sua e na minha caminhada cristã. E aí vamos seguir o texto. Versículo 5. Rio pelo qual não se podia passar. Então aqui é o quarto nível de relacionamento com o Senhor, que é a unidade e a comunhão genuína. E essa unidade e a minha atenção para essa profundidade que nós precisamos ter em Deus. Sabe que nos dias que nós estamos vivendo, nos falta profundidade. É bem certo que a palavra do Senhor nos diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Mas nós precisamos entender que nunca houve um tempo em que nós tivéssemos tanto acesso a conhecimento, a informações. E nós temos a Bíblia, e é só pegar a Bíblia para ler, que nós vamos ser detentores de todo o conhecimento a respeito de Deus. Só que a profundidade, ela tem esses níveis que nós precisamos parar com tudo e refletir se nós, pelo menos, começamos o primeiro nível. Nós não podemos também ficar detidos e retidos só no primeiro nível, que é aquele conhecimento básicozinho, aquele arroz com feijão. Nós precisamos prosseguir no conhecimento de quem Deus é. Nós precisamos ser intensos e profundos. Nós precisamos ter fome e sede por Deus. E é interessante porque a pessoa que ela é profunda, ela não perde tempo com bobagem. Ela não perde tempo acusando as pessoas, julgando as pessoas, preocupado com coisa que não vai salvar ninguém, nem ela mesma. E nós vamos ver o profeta Ezequiel também diante de um vale de ossos secos, em Ezequiel capítulo 37. Abra sua Bíblia lá comigo. E é interessante porque nós vamos ver o profeta Ezequiel por várias vezes em um cenário de morte. Mas nós vamos ver que nunca lhe faltou a presença do Espírito de vida, nunca lhe faltou a presença de Deus. Nós vamos ver que essas águas que ele vê ali no limiar do templo representam Deus, representam o Espírito Santo. E nós vamos ver que o vale de ossos secos, a visão que o Senhor dá para Ezequiel, mostrando a morte ali de Israel, mostrando que falta profundidade para aquele povo, para que Deus pudesse então trazê-los de volta à vida, é interessante porque se trata de um vale, né? E eu não sei se você sabe, mas o vale, naturalmente falando, é um acidente geográfico. E existem alguns tipos de vale, né? Alguns vales com formato de V, alguns vales com formato de U e por aí vai. Só que o que chama a minha atenção é que a maioria dos vales é morta como aqueles ossos que Ezequiel estava vendo naquela visão. E é interessante e importante salientar que o nome Ezequiel significa força de Deus. E nós vemos que o profeta Ezequiel ele estava diante de muitas situações ruins, situações de morte. O Senhor levava Ezequiel a vivenciar coisas muito ruins.
Só que mesmo assim, ele desempenhava a razão pela qual ele nasceu. E aí nós vamos entender que o vale, ele fala sobre profundidade. Ele fala sobre uma capacidade que nós precisamos ter de ter relacionamento com o Senhor independente da circunstância. E nós vemos o profeta Ezequiel nos ensinando isso, diante da morte da sua esposa, diante de tantas situações ruins que ele vivenciou. Isso não impediu o profeta de ter profundidade em Deus. Isso não impediu o profeta de cumprir o seu propósito, porque Ezequiel é a força de Deus no meio da morte, no meio do caos, no meio da dificuldade. E nós precisamos entender que quando nós nos tornamos profundos, automaticamente nós vamos nos tornar maduros. E aquele que é maduro, ele aguenta o tranco. E aí eu quero trazer para você o discernimento ou o significado da palavra maduro no que diz respeito, fazendo uma analogia a um fruto. O fruto, quando ele está maduro, quer dizer que ele está pronto para ser consumido, ele está pronto para ser comido, ele está pronto para ser semeado, ele está pronto para a finalidade com a qual ele foi gerado, ele foi criado. E para a nossa vida espiritual, essa é uma verdade, uma sentença. Quando nós somos filhos maduros, nós então estamos prontos, estamos completos para ir e dar mais frutos ainda eternos. Só que para que nós possamos estar prontos, completos, formados, nós precisamos passar por um processo. E essa visão, ambas as visões que o profeta Ezequiel tem, são processos. O primeiro processo da visão de Ezequiel 47 as torrentes das águas purificadoras, fala de ressurreição, fala de uma segunda chance. Por onde aquelas águas passarem, tudo que era morto vai viver. Só que para que isso aconteça, alguém teve que ouvir o chamamento do céu. Alguém teve que acompanhar o varão com o cordel de medir na mão. Alguém teve que ir sem entender nada, sem ver nada e talvez até com medo de entrar naquelas águas. Para que outros pudessem viver, para que outros pudessem ser ressurretos, para que outros pudessem ser avivados e vivificados. Alguém teve que se colocar na brecha. E quando nós olhamos na visão de Ezequiel 37, é a mesma situação. Para que aquele povo, para que a nação de Israel voltasse à vida, para que o Senhor viesse a restaurar a nação de Israel, alguém teve que se colocar na brecha. E quando nós olhamos para Cristo Jesus, é a mesma coisa. Para que eu e você, nós pudéssemos ter a chance de voltar para a nossa casa eterna, alguém teve que se colocar na brecha por nós, que foi o Yeshua HaMashiach, que foi Jesus. E não é diferente com a sua e com a minha vida. Para que a sua família seja liberta, salva e purificada, você vai ter que se colocar na brecha. Alguém tem que ser a coluna para sustentar toda aquela situação. E aí nós precisamos entender a importância de nós sermos profundos em Deus. Cara, vamos lá, Cheryl, o que significa ser profundo na prática? Ser profundo na prática significa deixar de ter uma vida espiritual medíocre, deixar de ser religioso, deixar de achar que o ir à igreja é o suficiente, porque não é. É óbvio, gente, que a gente tem que começar de algum lugar. A gente tem que partir de um ponto, mas a gente não pode ficar ali paralisado naquele ponto de partida. Nós precisamos prosseguir, nós precisamos evoluir, nós precisamos crescer de glória em glória. E quem que vai te guiar? O próprio Espírito Santo. Porque foi o varão com o cordel de medir, a presença de Deus aqui na terra, que foi guiando o profeta Ezequiel aos níveis de profundidade nesses rios, nesse rio, nessas águas que era o próprio Deus. Então, quando você se dispõe a conhecê-lo e a prosseguir nesse conhecimento, ele mesmo vai te guiar. E é maravilhoso você ser esse filho maduro. É maravilhoso você ser essa pessoa que deseja profundidade com Deus. Entendi isso? Então, eu quero, de verdade, te convidar nesse momento, eu nem sei se é amanhã ou se é tarde, para que você analise isso, para que você raciocine isso, cara, não queira ser medíocre na sua fé.
Não queira ser um mero religioso, um mero frequentador de igreja, um mero esquentador de banco de igreja. Queira ser um filho apaixonado, um filho profundo, um filho cheio da glória, um filho cheio da presença, que aonde você chegar, a glória chegue, e aonde você não for, ela também chegue, porque a sua oração vai chegar, a sua oração vai impactar, a sua oração vai mudar, vai transformar, vai tirar sentenças de morte, vai transformar a morte em vida, choro em lágrimas, choro em sorriso, lágrimas em festa. E é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos deixar de ser limitados, nós precisamos deixar de ser ortodoxos, nós precisamos deixar essa religiosidade de lado. A palavra do Senhor nos diz que nem tudo está escrito, porque haja papel para conter tantos livros se tudo fosse escrito. Nós precisamos entender que as escrituras, como ela é uma base que Deus nos deu, é uma diretriz que Deus nos deu. Só que nós precisamos entender que ela é o beabá, o algo a mais, cabe a mim e a você correr atrás. É por isso que tem pessoas que vivem coisas intensas em Deus e outras não. E aí nós precisamos deixar a nossa mente ser renovada pela palavra de Deus. Nós não podemos ser cauterizados na nossa mente, porque senão a gente vai começar a querer criar doutrinas com as minhas experiências. A gente vai olhar para aquilo que Deus faz em mim e eu vou olhar para a vida do outro e vou falar, tá diferente, então isso não é de Deus. Cara, Deus não é receita de bolo. Nós precisamos parar de ser meninos na fé, nós precisamos amadurecer, nós precisamos ser profundos, de tal forma que a gente pode estar passando pela situação que for, que nada vai mudar a forma e a necessidade sobre estar firmado em algo sólido, sobre raízes. Então, quando vem um vento forte, a gente pode até balançar, mas nós vamos permanecer, né? Porque os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, essas duas visões que o profeta Ezequiel ele tem, é o Senhor nos falando que há poder nele para nos restaurar, há poder nele para nos limpar, há poder nele para nos direcionar, para nos guiar, há poder nele para prover as nossas necessidades, há poder nele para nos guiar aos níveis de intimidade e profundidade que ele deseja que nós venhamos a atingir. Há poder nele para todas as coisas. Só que nós, muitas vezes, somos tão habitolados que a gente tenta fazer tudo na força do nosso braço e não dá certo, e a gente só fica cansado, desanimado, desesperançoso, cabisbaixo, sugados. E esse é o intento do maligno, roubar de nós a plenitude da graça de Deus, roubar de nós o favor de Deus, a paz que excede todo entendimento humano, a alegria que ninguém, nada nessa terra pode te dar, porque essa paz e essa alegria se chama Jesus Cristo. Então nós precisamos ter essa cautela e esse discernimento. A gente busca tudo e todos e em última instância a gente vai buscar a Deus. Tá errado. Deus ele não pode ser só mais uma coisa, ele tem que ser tudo. Hoje pela manhã eu estava conversando com a minha mãe e nós estávamos falando sobre isso, né? O que tem acontecido nos últimos dias, nesses dias é isso. É que Deus passou a ser mais uma coisa. Então as pessoas vão à igreja como elas estivessem indo ao shopping. É só mais um compromisso que elas têm. E é por isso que elas entram vazias e saem vazias. Claro, gente, que não é todo mundo, mas infelizmente é a grande maioria. É por isso que nós temos um país hoje, pela estimativa do IBGE, com um número de cristãos exageradamente considerável, mas de pessoas que não conhecem a Deus. Então nós somos números bonitos no papel, crianças, e a criança ela é simples, ela é inocente, ela acredita, e o nosso relacionamento com o Senhor só vai fluir nessa profundidade quando nós nos despirmos dessa casca de religiosidade,
dessa casca de adultos, de sabichões, entende? Nós precisamos ser simples, nós precisamos ser como crianças, nós precisamos ser puros, nós precisamos do Senhor. Entender essa verdade. E é muito simples. Muitas vezes nós preferimos viver uma vida sacrificando do que uma vida adorando. Muitas vezes nós queremos barganhar com o Senhor. Segunda-feira na nossa célula nós estávamos falando sobre isso. Nós estamos estudando as epístolas do apóstolo Paulo e nós estamos estudando a carta aos Romanos. E essa semana, segunda-feira, nós estávamos falando acerca do capítulo 7. E ali o apóstolo Paulo ele faz uma denúncia acerca da ganhar com Deus, para tentar mostrar para Deus que, olha, eu estou cumprindo a lei, então eu sou um cara. E nós fazemos isso hoje. Muitas vezes nós vamos à igreja, nós somos dizimistas, ofertantes, nós lemos a Bíblia ali meia boca, nós oramos meia boca, entre o travesseiro e o abre de boca, nós jejuamos uma vez no ano e queremos usar isso para comprar Deus. Pegar aquilo que nós fazemos para tentar ganhar um mérito diante de Deus. Então ali no capítulo 7 da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo traz essa denúncia. Ele fala sobre isso, que o cumprimento da lei no coração de muitos ali era uma tentativa de agaranhar um mérito para com Deus, e isso está errado. Nós precisamos servi-lo de coração. Essa questão do formato da igreja como ela é hoje e que isso vai acabar. E na verdade, se nós olharmos, a originalidade nunca era para ser da forma como é, porque não é isso que Deus quer. Jesus ele veio na Terra justamente combater a religiosidade, justamente combater preceitos e dogmas que afastam as pessoas de Deus e só as aproximam a pessoas e a um sistema. Ok, eu não estou aqui para falar que a igreja é algo errado, que nós não precisamos congregar. Não é isso. O que eu estou dizendo para você é que você precisa ser profundo, que o fato de você ir a uma igreja não vai te salvar. Se você não for profundo, Deus precisa olhar para o seu coração, sondar o seu coração e ver o desejo que você tem de conhecê-lo genuinamente e não de ser religioso. Quando nós olhamos para as escrituras, a igreja primitiva, cara, não tinha templos como é no dia de hoje. Mas o povo era profundo, tanto que a gente vê que eles passavam por... E nós precisamos ter essa urgência de buscarmos a face de Deus. Nós precisamos ter essa decência de entender que não são rituais, que nós precisamos nascer da água e do Espírito. Nós precisamos fazer isso execuível no nosso dia a dia. Nós precisamos ter coerência. Nós precisamos ter relacionamento com Deus todos os dias. Isso tem que ser, gente, que nem comer, que nem escovar os dentes, entende? Tem que ser natural. Porque é uma cultura implantada em nós. Só que para que isso seja implantado em nós, a gente tem que partir de um começo, partir de um lugar. Então comece, passe tempo com o Senhor, entra para o quarto, fecha a porta, vai buscar a presença dele. Sabe que essas águas que o profeta Ezequiel entra com o homem, com o cordel de medir na mão, pode ser a tipologia do seu quarto, do seu lugar secreto, de um lugar em que você vai ter um... É possível você conhecer a Deus de uma forma intensa e profunda. É possível você conhecer esse Deus que você prega sobre ele. Sabe, não queira ter só o conhecimento da letra. Deseje ser vivificado pelo Espírito. Deseje fazer de Deus o seu melhor amigo, o seu melhor tudo. É possível, o que ele mais quer. Ele tá doidinho lá, querendo pessoas, olhando outras coisas que o Senhor, ele trouxe. E eu vou aproveitar também que nós fizemos há um tempo atrás, falando sobre quebra de maldição na vida sentimental. E eu pude compartilhar um pouco do meu testemunho e algumas pessoas fizeram algumas perguntas ao longo ali. E eu selecionei 4 perguntas bem legais, que eu acredito que vai enriquecer o nosso conhecimento pleno acerca de Deus e acerca daquilo que Ele espera para nós, ó.